Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui com o candidato a presidente da 31ª subsecção de Marília da Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados de Marília estão em processo eleitoral, vão eleger a nova diretoria ou reeleger a atual diretoria, porque concorre o Dr. Tayon Berlanga numa chapa e a segunda chapa, o Dr. Carlos Matos, numa eleição marcada para o dia 17 agora de novembro, uma eleição importante, porque de uma categoria formadora de opinião, de uma categoria forte, de uma categoria organizada, de uma categoria de profissionais fundamentais para o exercício da democracia, o exercício do direito, enfim, que está aí numa base do Poder Judiciário, numa base de um poder importante. E eu estou recebendo aqui o Dr. Tayon com a Maria Regina e também está aí o Dr. Righetti. E eu gostaria de perguntar inicialmente para o Dr. Tayon Berlanga, que é candidato à presidência numa chapa ampla aí. Dr. Tayon, o objetivo de vocês colocarem essa chapa é criar uma nova alternativa para a OAB. Muito bom dia, seja bem-vindo para falar aqui com os ouvintes da Rádio Dirceu, da Radiário e os internautas em todo canto do mundo. Bom dia, doutor Tayon. Bom dia, José Orcílio, bom dia aos ouvintes da Rádio Diário e da Rádio Dirceu, assim como os internautas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para a participação no seu programa. Sempre que posso, escuto o seu programa, vejo a sua coragem efetiva na briga pelos interesses das causas nobres da nossa coletividade. Você está de parabéns com o seu programa. Na verdade, o grande objetivo nosso foi travado através de um grupo que nos procurou com o intuito de concorrer a essa eleição no pleito da OAB no próximo dia 17, buscando fundamentalmente alguns aspectos que nós temos sentido algumas dificuldades no dia a dia da nossa profissão. Dificuldades quanto à nossa prerrogativa, que são os direitos do advogado no exercício efetivo da sua profissão, dificuldades quanto ao exercício ético profissional, a necessidade de uma busca mais ética do exercício da atividade do advogado e uma busca muito incessante pela melhoria da assistência judiciária gratuita. Nós temos hoje uma gama muito grande de colegas que prestam assistência judiciária gratuita, onde eles recebem do Estado por essa prestação de serviço na forma gratuita aos menos necessitados. E nós temos observado e temos, nessas visitações realizadas aos colegas, percebido que algumas coisas estão equivocadas na apresentação da nomeação desses colegas. Então, nós vamos tentar dar uma moralizada, podemos assim dizer, dentro dessa situação de nomeação da assistência judiciária gratuita, não moralizada no sentido de dizer que está imoral, moralizada no sentido de tentar dar uma acertada, aparar as arestas de algumas situações que nos foram apresentadas. Democratizar esse debate nessas nomeações. Exato, até porque nós fomos procurados por alguns colegas, inclusive o doutor Antônio Ferro, que tem uma pesquisa realizada ao longo do tempo das formas de nomeações e algumas coisas realmente bastante estranhas acontecendo. E isso os colegas têm pedido muito a nossa participação e isso será também uma meta do nosso trabalho. Doutor Tayon, obviamente, quando se tem duas chapas disputando, presume-se, e é assim, quem concorre à reeleição, o doutor Carlos Matos, seria teoricamente uma chapa de situação, e o senhor lidera aí um grupo que teoricamente seria de oposição. Mas pelo que a gente tem percebido aí dessa eleição, é assim, as diferenças ou eventuais divergências são ideológicas, são de postura na forma de defender, de repente, até as próprias propostas que se coincidem e de entendimento. Ou seja, é uma eleição com disputa, mas uma eleição dentro da própria categoria, num grau de amadurecimento, num grau de respeito, num grau de credibilidade. Pelo menos nós que estamos um pouquinho de fora, podemos perceber, e nós somos jornalistas e acompanhamos um pouco dos bastidores aí de todas as categorias, eu gostaria que o senhor destacasse isso. Essa versão é a mais correta? Tem sim essa questão de situação e oposição, porque é um sentido de continuidade quem concorre à reeleição, né? Mas, ao mesmo tempo, é um debate que nós estamos vendo aí, e vamos ver nos próximos dias, até dia 17, um debate importante, a que vai servir, vai tirar crescimento para a categoria. O senhor acredita nisso, doutor Tayon? Sem dúvida nenhuma. É lógico que nós acabamos recebendo essa conceituação de situação e oposição pela própria colocação dos candidatos, né? O atual presidente da reeleição e nós aqui
buscando ou galgando essa apresentação da nossa candidatura e a busca da gestão 2010-2012. Nós temos que entender que dentro de uma entidade de classe, o que se tem são propostas, são ideias, são sugestões que serão apresentadas tanto por nossa chapa, quanto também pela chapa que também está aí na concorrência. Lógico que quem fortalece com isso, quem cresce com isso é só a classe. Nós temos que ter em mente, temos que entender que depois do dia 17 de novembro, nos tornaremos novamente todos advogados, todos buscando o mesmo ideal, todos buscando as mesmas perspectivas profissionais. Isso é fundamental. Nós não queremos provocar nenhum racha ou dissidência dentro da atividade profissional. Muito pelo contrário. Nós queremos uma união cada vez maior de forças, de ideias, de sugestões, para que a entidade OAB possa crescer mais e mais em nossa cidade e poder ser vista com muita respeitabilidade, não só entre seus pares, mas também por toda a coletividade. Doutor Thay, uma coisa que eu cobro um pouquinho aqui, principalmente de todas as entidades, e é uma crítica que eu faço especificamente à OAB, que, na nossa opinião, sempre teve uma participação maior, não em Marília só, mas como no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, era uma entidade com uma influência muito maior, e uma entidade hoje que está muito mais focada, talvez, nos interesses da própria categoria, e com pouca inserção na sociedade. Eu acredito que houve uma desmobilização da sociedade e suas organizações nos últimos anos. Parece que assim, no regime militar era todo mundo muito mais ativista. Eu não sei se todo mundo se acomodou. O senhor acredita assim, que a OAB, como entidade nacional e que teve um papel fundamental, principalmente na redemocratização desse país, não esteja devendo um pouco aí para a sociedade? Entendo também. E é por isso que nós nominamos a nossa chapa de resgate da nossa ordem. Resgate da nossa ordem no que diz respeito exatamente a essa atividade politizada que a ordem obrigatoriamente tem de ter. Nós temos, através da Ordem dos Advogados do Brasil, uma inserção e uma ingerência muito grande de cunho constitucional. Nós somos identificados na própria Constituição Federal como sendo as pessoas que têm a prerrogativa e participante efetivamente do Poder Judiciário. Então, nós precisamos fazer valer dessas atividades. Nós precisamos fazer valer não só da Constituição Federal, mas do nosso Estatuto, das nossas prerrogativas, no que está ações diretas de inconstitucionalidade, no que está a cobrança do Ministério Público para as ações civis públicas, para as ações populares, participar efetivamente disso. Tanto é verdade que nós já começamos um trabalho de estruturação e de convite de pessoas de nossa cidade, pessoas austeras, pessoas com muito tempo de profissão, que sempre pautaram o seu trabalho por dignidade, por decência e por ética, para compor algumas comissões dentro dessa ordem, que irá trabalhar exatamente nisso, no fortalecimento da classe, mas principalmente no reflexo desse fortalecimento diante da sociedade. Não adianta eu estar representando uma classe e dizer que a classe é forte, se a sociedade não diz que ela é forte. Então, eu preciso que a sociedade olhe para a OAB e veja na OAB o respaldo das suas necessidades. Nós queremos fazer isso, que a sociedade venha à casa do advogado, faça as suas reclamações, faça as suas ponderações e nós iremos buscar. Tanto é que nossa meta, caso venhamos a ser eleito no pleito do dia 17, vai ser constituir junto ao site da OAB Marília e divulgar isso para a coletividade, a nossa ouvidoria. Nós vamos criar uma ouvidoria dentro do site da OAB para que toda a coletividade, não só os advogados, possam fazer as suas denúncias, mesmo que anônimas. E nós vamos verificar, vamos pontuar, teremos advogados de extrema correção profissional, de extrema ética profissional, para ir atrás, para buscar as informações, para apurar o acontecido e, se tiver que tomar as atitudes, a OAB não se furtará em nenhum momento de tomar as atitudes em detrimento de quem quer que seja, mas sempre em favorecimento da coletividade e da sociedade.